e a gente fez uma simulação INSS versus uma carteira de investimento. Então, só para vocês terem uma noção. Uma contribuição hoje pelo teto de R$ 877, corrigida ao longo do tempo por mais ou menos 5% de inflação, em 35 anos de contribuição na Previdência, você teria o total de 0 patrimônio. Então, um dos grandes erros das pessoas quando vão para a renda variável é: Luiz, vendi um apartamento aqui de 1 milhão, quero botar tudo na bolsa. Não, cara, é todo o seu dinheiro, você não vai botar tudo de uma vez. Mas antes, dá uma dica aí para investidores iniciantes. Galera, Cara, que tem muita gente que assiste a gente que está na sua jornada de trabalho, sobra aquele dinheiro, poderia investir. Às vezes não, ou não está investindo ou investe errado, né? Vamos fazer um breve ping-pong já. Tá. Mas antes, dá uma dica aí para investidores iniciantes. Galera, que tem muita gente que assiste a gente que está na sua jornada de trabalho, sobra aquele dinheiro, poderia investir. Às vezes não, ou não está investindo ou investe errado, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Primeira dica que eu daria é: o investimento em renda variável, ele não começa na renda variável, ele começa sempre na renda fixa. Tudo começa pela renda fixa. Um investimento chamado reserva de emergência. Tudo, absolutamente tudo. Então, obviamente, a depender das suas finanças pessoais, do tipo de trabalho, de recorrência que você tenha, né, de fonte de salário, enfim. O ideal é sempre você ter ali pelo menos 3 a 6 meses de recursos ali guardados para você conseguir ter uma reserva boa, um colchãozinho bom para alguma emergência ou para alguma oportunidade, sei lá, que surgir. Enfim, tudo começa ali. Por quê? O brasileiro, ele tem essa mania, obviamente isso é muito voltado porque a gente é país de rentista. Então você vai investir onde está rendendo mais no momento. Quando você tem essa mentalidade, você esquece dos objetivos de dividir esses recursos em caixinhas. Então eu sempre falo, tem a caixinha do curto prazo, que é a reserva de emergência. Renda fixa, você precisa de liquidez, você precisa de previsibilidade, certo? Você tem a caixinha do médio prazo, que é para sonhos, objetivos, sei lá, quero juntar dinheiro para comprar um carro, para dar entrada num carro, quero juntar dinheiro para fazer um intercâmbio. Também tem que colocar na renda fixa, só que você pode se dar o luxo de alguns produtos que tenham uma carência maior e, portanto, tem uma rentabilidade um pouquinho maior. E, por último, você tem a caixinha do longo prazo. Você só coloca os recursos de bolsa de valores que você não vai precisar nas duas caixinhas imediatamente anteriores. Então, um dos grandes erros das pessoas quando vão para a renda variável é: Luiz, vendi um apartamento aqui de 1 milhão, quero botar tudo na bolsa. Não, cara, é todo o seu dinheiro, você não vai botar tudo de uma vez. Você não se joga do avião sem saber. A gente recebe muito desse tipo de mensagem. Tipo, vou botar tudo na bolsa de uma vez. Como é que eu faço? Eu monto uma carteira. Não, empresa de dividendo. 10 empresas? Não, mas é dividendo, já fiz a conta aqui, se der 6% ao ano, não sei o quê. Cara, não funciona assim. Vá aos poucos. A constância na bolsa é muito mais importante do que esse imediatismo. Porque as coisas flutuam todos os dias, né? Os nossos políticos, a gente não pode subestimar a capacidade dos nossos políticos de falarem besteira. Isso, obviamente, no curto prazo, abre oportunidades também em ações. Então, quer dizer, empresas que não têm nada a ver com o que determinado político falou, também têm as suas cotações penalizadas. Então, é sempre bom você dividir esse dinheiro em aportes mensais e constantes. A gente fez uma simulação, essa semana a gente estava em lançamento tal do produto, e a gente fez uma simulação INSS versus uma carteira de investimento. Então, só para vocês terem uma noção. Uma contribuição hoje pelo teto de R$ 877, corrigida ao longo do tempo por mais ou menos 5% de inflação, em 35 anos de contribuição na Previdência, você teria o total de 0 patrimônio. Esse dinheiro que você colocou está para o INSS, você não constrói patrimônio nenhum. Você teria uma renda lá na frente. Hoje o teto é de aproximadamente R$ 7.500. Se a gente corrigisse 7.500 para daqui 35 anos, isso daria mais ou menos R$ 41 mil, o valor do dinheiro lá no futuro. Quando a gente olha para investimentos, usando uma taxa aí bem conservadora de 10% ao ano, que a gente está falando de reinvestimento de dividendos. Então, quando você aporta mensalmente esses mesmos 800 e poucos reais, não é só isso. Você trimestralmente ou anualmente, enfim, a depender da empresa, você tem o fluxo de dividendos que, conforme você vai comprando as ações, vão aumentando ao longo do tempo.
Claro, se você não vende, né? Então, tem que ter essa é uma simulação teórica. Essa mesma contribuição vai te gerar, em 35 anos, a uma taxa de 10% ao ano de rentabilidade, 14 milhões em patrimônio. E vai te gerar uma renda média mensal de aproximadamente 110 mil reais. Botando uma FII, alguma coisa assim. Exatamente. Pegando todo mês com ali. Os mesmos sem impostos. Sem impostos, por enquanto, né? Vamos ver. Mas você entende que essa mesma contribuição que você faz na Previdência, você poderia fazer para o seu futuro em ações. É isso que a gente ensina. Foi isso que meu pai fez nos últimos 50 anos. E ele mostrou que era possível. E continua sendo possível. E por isso que é importante que as pessoas aprendam a investir, façam cursos, se eduquem. Porque também, se você entrar no caminho errado, ainda que você faça tudo certinho, existem alguns estudos que se você pagar uma taxa um pouco elevada de administração, dependendo com quem você investe, 80% vai ficar com o seu agente, tá? E 20% só com você. O custo de oportunidade de você não ser o seu próprio gestor é muito alto. Interessante. E tem os riscos também. Tem. O risco do Tem, INSS. óbvio que tem. E dependendo de onde está colocando, se é um fundo de previdência, alguma coisa, que instituição é essa? Prestem atenção também, né? Tem que prestar atenção. Se é sólida, se não é. Pulveriza às vezes, né? Porque vai estar rendendo uma taxa parecida, pulveriza. Eu não tenho... Eu devia fazer migração, porque eu passei em tanta empresa, né? 7 empresas, o que eu tenho de previdência espalhada. Eu não tenho nenhuma previdência privada. Eu também não tenho mais, não. A minha previdência está em ações. Bom, eu tenho hoje uma eu fiz VGBL. Uma parte da companhia que acreditei lá atrás na tese, né? Mas, cara, pelo menos o VGBL é sobre o rendimento, né? O PGBL é sobre o valor total. O valor total. Só que aí ele vai amortizando, né? O VGBL. Aí, galera, vocês estão falando sopa de letrinhas aqui. Perguntem, hein? Aproveitem e perguntem. A gente tem o nosso ritual aqui, que é a nossa famosa bola de elástico. Bora, galera, tem que fazer o refil de elásticos, hein? Tá? Caraca. É como se você desse a dica que vai fazer todo mundo milionário. Como se deixasse um dividendo ali. Um dividendinho que vale muito. Vale muito. Que a gente vai reinvestindo aqui, e reinvestindo. Você que está assistindo ganha muitos dividendos, hein? Boa. Maravilha. Você acha que dividendo é para ser reinvestido ou é para comemorar e viajar? Acho que tudo tem o seu momento. Legal. Pelo menos nos 5, 6 primeiros anos para reinvestir. Depois você retira. Faz projetos, né? Exatamente, porque demora... A gente já rodou alguns estudos. Entre 6 e 8 anos é o tempo médio que demora para você receber, em média de dividendos, aquilo que você aporta por mês. Ah, interessante. Então, imagina, você segue religiosamente isso por 6 ou 8 anos, dependendo da carteira, da empresa que você escolher, obviamente. E em determinado momento você não precisa mais tirar do seu bolso. Você usa os seus próprios dividendos para reinvestir. E esse aporte que você usar, você pode usar para algum lazer seu, algum sonho, alguma coisa do tipo. Boa dica. Então, já diria o Warren Buffett, né? Se você não descobrir uma maneira de ganhar dinheiro enquanto você dorme, você vai morrer trabalhando.